Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre Sansão. Talvez seja o juiz mais conhecido, não é? Sansão, Gideão. Hoje você vai ver um pouquinho da história desse homem que tinha tantas promessas sobre a vida dele, não é? Mas, infelizmente, né? Deixou ser guiado pelo seu coração e não pelos propósitos e não pela obediência ao Senhor. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus. Por 40 anos havia um homem Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem que enviaste, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido. E lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo do menino e o seu serviço? E tudo quanto procede de videira, respondeu o anjo, né? Guarde a mulher de tudo que eu lhe disser. Tudo que procede da videira, bebida forte, não beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenha ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo: Permita deter-te, preparar-te um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que eu me detenha, não comerei de teu pão. E se preparastes holocaustos ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era um anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir esta palavra, nós te honremos? Respondeu-lhe anjo do Senhor e disse: Porventura, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Olha que dica extraordinária, não é? Um pouquinho antes, ele disse para a esposa de Manoá: Eu sou. E agora ele diz: Assim pelo meu nome, que é maravilhoso. Quem é o grande eu sou, né? Quem é o
Deus maravilhoso que habitou entre nós, né? Então aqui nós vemos que esse não era um anjo comum, mas senão a personificação de Jesus ali, né? Visitando Manoá e a sua esposa. Quão especial, não era esse menino? Pois é, grandes expectativas, né? Havia sobre este menino que nasceu. E aí nós vamos ver que Manoá ofereceu, né, o sacrifício ao Senhor, subiu a chama ao altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e a sua mulher, caíram com o rosto em terra, né? E nunca mais apareceu o anjo a Manoá nem a sua mulher. Mas eles sabiam que era o anjo do Senhor que os tinha visitado, né? E aí nós vamos ver que o Espírito do Senhor passou, né? Depois deu a mulher à luz a um filho chamado Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Daã, entre Zorá e Estaol. E aí nós vamos ver o capítulo 14, Sansão já está grande, né? Já está um homem adulto e ele deseja se casar. Olha só, desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois eu a quero como esposa. Olha a altivez do coração desse menino, não é? Pense só. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre o teu povo, para que vás e tome como esposa uma mulher dos filisteus? Os filisteus era inimigo. O que Sansão queria, tendo como esposa uma mulher, né, da raça inimiga? Olha só. E aí nós vamos ver que Sansão lhe disse ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Olha a altivez desse rapaz. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto poderia vir, né? E que isto estava vindo do Senhor. O Senhor já estava conduzindo Sansão para o meio dos filisteus, né? Nós temos que tomar bastante cuidado. Muitas vezes Deus vai nos conduzir, mas nós não temos que ter medo dos planos de Deus. Nós sabíamos que Sansão ia ir para o meio dos filisteus, né? Porque Deus iria levantar ele contra os filisteus, então ele precisava, né, estar ali. Os filisteus comandavam, mas devemos tomar cuidado com o que estava no nosso coração. Que Sansão ia para o meio dos filisteus, não há dúvida, né? Mas será que ele precisava casar, fazer uma aliança com uma mulher dos filisteus? Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia nem o seu pai nem a sua mão deram-lhe saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, apartando-se o caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste lugar havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e foi andando e comendo dele. Chegando seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhe deu a saber que era do corpo do leão que ele o tomara.
Pela questão aqui, nós temos que lembrar, né, que eles não poderiam, o judeu, ele não poderia pegar nada daquilo que era morto. O leão estava morto, o favo era bom, mas estava contaminado, seria considerado imundo, então ele não poderia tomar, né, aquele mel. E ele simplesmente não falou nada para os seus pais, porque ele com certeza, se ele falasse, seu pai e a sua mãe não pactuaria com isso. E aí nós vamos ver o enigma de Sansão. Olha só, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Sucedeu que, como viesse e convidaram 30 companheiros para estarem com ele, disseram, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias de bodas vocês declararem, descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. Dai-nos o teu enigma e decifraremos. E aí ele lhe disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me esclareceste. E ele disse: nem ao teu pai, nem à minha mãe o declararei. E tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. Então imagina uma lua de mel com uma mulher chorando 7 dias. Foi isso que aconteceu. No 7º dia lhe declarou, portanto, que infortunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, Sansão aos homens daquela cidade no 7º dia antes de pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o limão? E ele citou o Provérbios: se nós não lavrasseis com a minha novilha, não teríamos descoberto o teu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal forma se apossou dele que desceu aos arquelonitas, matou 30 homens, despojou-os de suas vestes festivais e deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu a sua ira e ele subiu à casa do seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi-lhe dado sua mulher como esposa. Passado o tempo, nós estamos vendo o capítulo 15, passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levantando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar. E ele lhe disse: por certo, pensava eu que te aborreceras, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando me fizeram mal. E saiu, tomou 300 raposas e, tomando fachos, as virou cauda com cauda e lhe astou um facho no meio delas. Tendo ele ateado fogo, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto molhos como os cereais por ceifar, e as vinhas e os olivais. Responderam e perguntaram os filisteus: quem fez isso? Respondeu: Sansão, o genro do Timita, porque lhe tomou a mulher e lhe deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai.
Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Olha a situação, cada vez piorando mais, não é? E aí nós vamos ver que os homens de Judá amarraram Sansão para entregá-lo aos filisteus, né? E aí nós vamos ver que Sansão vai ferir 1000 homens com uma queixada de jumento, isso mesmo. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar de Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Mas não acabou ainda a história, né? Ele teve sua mulher morta, mas nós vamos ver que Sansão foi a Gaza. Isso nós vamos falar amanhã, que é a partir do capítulo 16, né? Amanhã nós falaremos um pouquinho mais, que é a parte talvez mais conhecida da história de Sansão, que é o episódio dele com Dalila. Então muitos pensam que Dalila foi sua primeira esposa. Não, né? Ele já tinha sido casado anteriormente e o seu casamento se tornou uma tragédia, não é? Amanhã falaremos um pouquinho mais sobre o episódio dele com Dalila. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a obedecermos ao Senhor e cumprir os Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.